Shangri-La TV, boas energias no ar. Hoje, em nossos estúdios, nós vamos falar sobre comunicação, né? Aparentemente, comunicação é algo simples, né? Mas não é tão simples assim, né, João? Isso, não é tão simples. Como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trupica. É verdade. Quem é o João? Então, boa tarde, Evanilda, Marcos, nesses momentos que estamos assistindo, ouvindo, enfim. Eu sou João Souza de Oliveira, eu nasci em Maquiné e resido em Osório, desde os meus 7 anos de idade, tenho 54 agora. Sou professor na rede estadual de classe bilíngue de surdos. Sou intérprete e tradutor de Libras. Atualmente eu trabalho em eventos e na Câmara de Vereadores aqui de Capão da Canoa. E tenho um salão de beleza já há 30 anos que herdei essa profissão do meu pai. E entre outras profissões que estão engavetadas, né, mas que me ajudaram a me construir hoje. Então esse é o João, um pouco. Que bacana, né? É um ambiente de comunicação. Todos esses ambientes são ambientes de comunicação, né? Porque lidam com pessoas. Verdade. Né? E aqui ao lado do João, nós temos a Daiane. Daiane. Quem é Daiane? Ai, muitas coisas. Já. Intérprete de Libras, hoje sou mãe, esposa, lojista, artesã. E hoje dou preferência à acessibilidade e apoiar as pessoas que estão precisando. Certo. Por isso me tornei intérprete de Libras. Certo. João, como é que Libras entrou na tua vida? Eu tinha 24 anos de idade, eu participava de uma comunidade religiosa e tinha um membro dessa comunidade que ia, né, na igreja. Ele era surdo e sentava sempre no último banco da igreja. E até então eu não entendia nada sobre Libras, não conhecia o que é acessibilidade, o que é Libras, o que é que aquela outra pessoa precisava, enfim. Mas eu fui me aproximando e, enfim, e fui para um congresso. Passou-se alguns anos, passou-se 4, 5 anos adiante. Eu fui para Camboriú, Santa Catarina. Lá tinha um encontro e tinha um povo que mexia com as mãos. Tinha mais ou menos nesse local para 6, 7 mil pessoas. E para mim chegar até onde eles estavam, né, era muito difícil, porque eles estavam dentro de um espaço. E eu fiquei só assistindo de longe. Outro ano chegou, eu fui novamente a esse encontro e consegui chegar até eles. Porque a minha curiosidade, eu fiquei incomodado com aquele povo que mexia as mãos e tal. E eu pude entender que ali eram os intérpretes que estavam passando todo o evento para aqueles surdos que vieram do Paraná, do Rio, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir disso eu comecei a me envolver nas comunidades surdas, comecei a buscar Libras, né? Primeiro com conhecimento empírico e depois fui buscar formação nas universidades. Então meu primeiro encontro com formação, com titulação, foi na Unicinos. Depois percorri por Canoas, onde em La Salle, um curso de extensão por 2 anos de intérprete e tradutor de Libras. Depois busquei formação em Caxias do Sul, pela UX, como instrutor de Libras. E aí, nesse meio tempo, me formei na faculdade e tal. Mas eu comecei realmente em Camboriú, Santa Catarina. E positivo para mim é que eu comecei direto com os nativos da língua. Primeiro a língua se tornou natural para mim e depois eu fui buscar a formação para o trabalho. E deu uma divergência assim entre o nativo e o técnico? Muito. Porque o nativo, ele é puro, ele é carregado de gírias, ele é carregado de cultura, ele é carregado de tudo. Aí quando tu vai para o técnico, aí tu tem que ficar meio que engessado. Mas também que é importante, porque o papel do intérprete tradutor vai te remodelar para fazer uma tradução, como agora, né? A gente está tendo esse momento. Mas é bem diferente, sim, porque lá é natural,
né? A comunicação é natural, o que acontece é natural, e dentro de uma formação acadêmica, né, tu tem que seguir alguns requisitos para tu se tornar um profissional. Daiane, como é que surgiu o Libras na tua vida? Eu costumo brincar a respeito da Libras, porque quando eu era criança, eu ouvi uma música da Xuxa, que era o abecedário da Xuxa. E sempre falava o A, o B, o C, e aquilo dali me encantava, era a música que eu mais amava dela. E durante muitos anos, ninguém podia ter acesso a Libras. Era só familiares, conhecidos de surdo, não existia cursos que a gente pudesse fazer. E isso se passou quase 40 anos, né, 30 anos aí, até que um dia eu estava na igreja e eu fui num congresso e eu vi mais de perto aquele universo da Libras. E surgiu a oportunidade de fazer meu primeiro curso de Libras pela Câmara de Vereadores de Capão, que eles abriram uma turma de Libras para a comunidade, e eu comecei ali a realizar um sonho, que era aprender aquilo que era tão diferente, que me encantava tanto quanto eu era criança. E fui indo, fui me formando, fazendo cursos. Hoje eu faço bacharel em Libras e alguns cursos junto, né? Online, presencial, mas eu estou sempre buscando essa formação. Perfeito. João, a gente sabe, né, que a comunicação é importante e ela é inerente do ser humano, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê essa comunidade à margem, né? Quer dizer, impedida de ter uma comunicação plena, né? De poder chegar nos lugares, né? Hoje a gente fala muito, né? As escolas quando falam em inclusão, só que mesmo que tenha essa formação acadêmica para intérpretes, intérpretes é a palavra que se fala, né? Para intérpretes, tem poucos, né? Sim, tem poucos. O mercado está exigindo muito e tem poucas, e está sendo ofertado poucos cursos de formação para as pessoas que têm desejo de trabalhar, né? Atualmente estava precisando de 10 mil intérpretes em todo o Rio Grande do Sul. Agora via demanda, né, que é grande. E esse povo realmente, né, pela lei, né, 10.436, a lei do intérprete, enfim, a obrigatoriedade da acessibilidade nos espaços públicos, shows, enfim, hoje está mais aberto. Quando eu comecei há 20 anos atrás, isso não existia, né? Até a questão visual, né, e também redes sociais, porque hoje a Libras, tu abre no YouTube, a questão visual foi, né, multiplicada. Só que na época a minha não tinha nada disso. E os surdos também não se comunicavam entre si. E a língua deles, tardiamente, muitas vezes adquirida, eles não desenvolviam. Eles só ficavam com aquela língua entre a comunidade inserida que eles estavam. Ou seja, na escola, que era pouco acesso, e menos acesso na família. Então eles ficavam com o dialeto na família, e quando tinha, aqui na época, essa realidade minha, a classe bilíngue fundamental na rede estadual, eles iam, era outra língua. Daí eles aprendiam essa língua, que era também restrita, mas tinha, e aí levava essa língua para a família e dava choque, porque a família não sabia o que o filho estava falando, certo? E assim foi indo, foi processo, enfim, eles foram crescendo, e foi nessa época que eu entrei. Eu entrei num momento muito importante para a minha formação, para o meu conhecimento e para eles também. Porque como eu tinha acesso a outros espaços da sociedade, eu os levava. Eu comecei a fazer amizade com esses surdos, com a família desses surdos, e eles começaram também a ir na comunidade religiosa que eu estava. Então eles começaram a andar de avião, eles começaram a ir para o aeroporto, eles começaram a ir a congresso, eles começaram a enfrentar espaço, eu levava eles para as lojas, levava eles para a Câmara de Vereadores. Nas posses dos prefeitos lá em Osório, eu
pegava eles junto comigo, vocês têm que estar aqui. Sim, tem que estar inserido, né? Exatamente. E a gente não existia como intérprete, mas eu ia garantir o direito deles. E na época, falando dessas posses de prefeito, enfim, conversava com eles antes e prontamente eles me abraçavam. Pode vir, venha. E assim eu fui construindo lá em Osório, também no litoral, e também trazendo outros surdos de outros estados com mais bagagem para inserir eles na comunidade de Osório, para que esses surdos também tivessem um crescimento intelectual, social e cultural da sua própria língua que vinha desse surdo natural. Certo? Nessa época de Osório, chegou um surdo em Osório já com uma bagagem bem avançada. Hoje esse cara se chama Isaías Braga e é professor aqui em Capão da Canoa, professor surdo. Ele trabalha, ele que deu os cursos aqui em Capão da Canoa, ele é a professora Ágata, mas ele foi um divisor de águas, que veio com essa bagagem de Porto Alegre e trouxe para os surdos. Ele deu aos surdos autonomia, ele deu a possibilidade desses surdos sair do anonimato, certo? E ter uma visibilidade social. Se sentirem alguém, né? Conseguirem... Exatamente. Até então tinha a escola fundamental, só tinha 2 escolas aqui em todo o litoral. Osório, Cônigo Pedro, da rede estadual, e o Titibo, em Torres. Com a inclusão, o Titibo acabou, no advento da inclusão, porque lá tinha classe bilíngue, onde só tinha os alunos surdos, fundamental e médio. E tinha no Cônigo Pedro, fundamental. Os surdos saíram do fundamental, não tinham continuidade a não ser na inclusão. O que aconteceu nessa época, eu e esse Isaías, esse menino surdo, a gente foi conversar com a diretora de uma rede estadual, onde tem a classe bilíngue até hoje, há 15 anos, e começou no litoral uma classe bilíngue de surdo para o ensino médio. Então eles saíram do Cônigo Pedro, fechou na época, e eles ingressaram no médio. Então nós garantimos o direito de acesso a ele ao estudo bilíngue. Certo? Hoje tem fundamental, e é onde a gente está brigando para que aconteça em Capão, aconteça em Torres novamente, para que volte esse reconhecimento. Sim, né? Porque imagina, por que eles têm que estancar um determinado período? Por que eles não podem prosseguir como qualquer outra criança? Exatamente. Né? Porque eles não têm problema nenhum como qualquer, porque eles têm inteligência, eles conseguem pensar, eles conseguem raciocinar, a maneira deles como se comunicar. A culpa é nossa que a gente não consegue interpretar a comunicação. Exatamente. Né? É isso aí. É o contrário. Eu não posso te culpar porque eu não te entendo. Exato. Eu tenho que me esforçar para te compreender. Por que não? Né? E a escola, já que o estudo é para todos, a escola tem que dar condições para que eles sigam no seu processo. Sim, sim. Né? É isso mesmo, você falou. E aí, como é que tu vai chegar e dizer assim, ó, até aqui tu pode, a partir daqui tu não pode mais. Como assim? Exatamente. E com o advento da inclusão, eles saíram desse espaço, a escola de surdo fechou, a classe bilíngue fechou. Agora, a lei de 2021 cria a possibilidade de novo do retorno. O Estado, o município tem que ofertar a possibilidade bilíngue. Aí vai o aluno querer estudar numa classe bilíngue ou não. Aí vai da questão familiar, enfim. Sim, mas aí ele tem, exatamente, ele tem o direito garantido. O indígena tem direito na sua língua, estuda na sua língua. Então o surdo se tornou independente agora. Ele saiu do especial, saiu da deficiência e entrou na independência. Ele e precisa de sua língua para compreender e desenvolver a sua vida. Eu sou bem feliz com essa lei que nos garante. Só que ainda é muito escondido da sociedade. Ainda é muito escondido daqueles que defendem a inclusão de surdo junto com o ouvinte no aprendizado. Como é que vai formar uma criança que não é alfabetizada na sua língua, entra na escola com um intérprete, professores que falam, se ele não sabe nem a sua língua? Vai aprender o que na escola? Me diz. Eu recebi agora na escola, a minha escola é a Escola Estadual Prudente de Moraes, lá em Osório, no aeroporto Lagos. Eu recebi um aluno no 9º ano. Ele não sabia somar 7 mais 8. Ele não sabia colocar o 1. No 9º ano, indo para o médio.
vindo de um ensino de inclusão. Agora você me diz Sim, a realidade. Era mais um no canto da sala. Mais um. Vamos promover porque a gente tem que promover e tomara que vá logo. É bem essa. E, lógico, teve vários professores sensibilizados, enfim, mas o sistema devora, então não adianta ser só sensibilizado e querer. Sim, e não é uma inclusão, né? Não é uma inclusão quando tu trata na plenitude todos, né? Exatamente. E proporciona que ele aprenda com os outros e os outros aprendam com ele. Pares, né? Exatamente. Aí nós teremos uma verdadeira inclusão. Hoje é só discurso, é só maquiagem. Só maquiagem. É só maquiagem. Exatamente. E não é só para surdos, né? É para todos os outros jovens com, não digo com problemas, mas com necessidades, né? Especiais. Necessidades. Exato. Entendeu? Porque, mas eu vou botar como é que é, um assistente na sala de aula. Mas esse não assiste ninguém. Não assiste ninguém. Só acompanha, dá um auxílio, mas... Entendeu? Mas o aprendizado, cadê o aprendizado? Cadê realmente a inclusão? Que é tão bonito, né? Falando de inclusão, mas... Não, e assim, ó, eu, né, como a gente falava um pouquinho antes nos bastidores, eu não entendo nada de Libras, tá? Mas na nossa função dos escoteiros, né, a gente... O movimento escoteiro, ele recebe todos, entendeu? E se esse contingente não consegue ser ensinado, preparado, a culpa não é do jovem, a culpa é dos adultos que não sabem atender. Não souberam transmitir, não souberam atender. De uma forma clara, né? Uhum. Então, a gente trabalhou com várias crianças com necessidades especiais. Dentre esses jovens, surgiu um menino, o Edson, né? Ele é surdo, né? E só que ele é um cara, assim, uma pessoa extremamente incrível, porque ele quer se comunicar. E quando ele não conseguia se comunicar, o que ele fez? Ele nos ensinou a como conversar com ele. Sim. E ele fez de todos os jeitos. Isso é uma coisa que é muito bonita da parte deles. Exatamente. Hoje... esse apoio que ele dá às pessoas que querem. Se ele vê que a pessoa quer realmente ter essa comunicação, eles apoiam, eles ensinam, eles ajudam. É verdade. Porque eles sabem da dificuldade que tem pessoas quererem E hoje, para ter uma ideia, porque o movimento escoteiro, além de ter as atividades normais, ele tem especialidades. Sim. A especialidade de Libras que o movimento escoteiro hoje tem foi criada por ele em conjunto com o chefe Ni. Sim. Ele foi passando as informações para que se tivesse o nível 1, nível 2 e nível 3 em Libras. Sim. Então, claro que provavelmente ela tem que ser melhorada, mas ela está dentro das necessidades e na importância para a comunicação, porque surgiu de um surdo para outra pessoa. Sim. E não nossa para o surdo. Porque uma coisa é eu achar que é bom. Sim. E outra coisa é realmente ser bom para eles. É entender a cultura deles. É que, na verdade, a gente tem uma visão muito limitada do que é a cultura surda. Exatamente. A gente acha que é de um jeito, mas não eles têm uma língua própria, eles têm um jeito próprio deles. Às vezes, o que é para nós uma coisa muito fácil, para eles já não é. Então, eles têm que mudar isso e fazer de uma forma diferente para que seja acessível para eles. Então, essa cultura surda é uma coisa muito interessante da gente começar a aprender e buscar e ter esse contato com essa comunidade, né? Sim, e na realidade eu acho que o comércio em si deveria ter pelo menos alguém com um pouco de entendimento para poder receber essa comunidade. Sim. Porque eles têm plenas condições de trabalho, de entendimento, de desenvolvimento, porque eles são inteligentes, eles são criativos e eles são muito mais observadores que a gente. Muito. Muito, muito, muito. Eu cheguei a participar de entrevista de trabalho com amigas surdas.
que estavam lutando e buscando e não sabia como conseguir o trabalho. Participei de 3 entrevistas com ela. Ela conseguiu o trabalho, já vai fazer 3 anos que ela está trabalhando na loja. E é isso, é dar oportunidade. Dar oportunidade, né? É impressionante, assim. Vamos dar uma paradinha para tomar uma água e voltamos falando mais sobre comunicação. Shangri-La TV, boas energias no ar. Shangri-La TV, boas energias no ar. Damos uma paradinha para dar uma aquecida nas cordas vocais, porque estamos falando de comunicação. E vamos voltar aqui com o João e a Daiane, falando do universo surdo, né? Falávamos, né, da questão da comunidade surda, e agora no intervalo a gente estava falando há uma diferença, né, de regiões. Sim. Formas de se comunicar, de se expressar, Sim, né, de gírias, sinais sim. Com as mãos, né, de região para região. É igual o sotaque. Nós, que somos ouvintes, eu sou do Rio, todo mundo pega no meu pé porque eu falo porta, certo? Então, o pessoal sabe de onde eu vim. E é igual a Libras, tem sotaques, podemos falar assim. Cada lugar específico tem um sinal que usa mais. Sinal de pai e mãe em São Paulo, no Rio, é diferente daqui, mas é um aprendizado, né? A gente acaba adquirindo palavras novas para essa comunicação ficar mais abrangente. Certo, é por isso que o intérprete de Libras, ele não pode ficar no universo técnico, né? Não. Ele tem que ir pro dia a dia do surdo para conhecer, para conhecer exatamente a realidade deles, né? E como eles se comunicam, né? Porque mesmo Sim. Aqui no sul, se pegarmos uma comunidade de Capão e unirmos com uma de Porto Alegre, vai dar algumas diferenças também, com certeza. E uma coisa que eu falo quando alguém me pergunta, como é que você virou intérprete? Como que você hoje trabalha com isso? A coisa mais importante que eu vi pra mim hoje, não é que eu tô fazendo uma faculdade de bacharel em Libras, porque isso é totalmente técnico. Tanto que até hoje, eu tô no 7º semestre, já vou pro final da faculdade, e não aprendi comunicação. Eu aprendi a teoria. Não aprendi nada da comunicação. Eu hoje tenho um pouco mais de bagagem, sei um pouco mais das Libras pelo meu contato com a comunidade surda. Porque eu tenho amigos que estão sempre na loja participando, eu tenho professores que me ensinam e que qualquer coisa eu estou ali junto perguntando. Mas se fosse somente da faculdade, nunca que eu conseguiria ter essa facilidade de comunicação. Uhum. E me diz uma coisa, né? Nós temos surdos, né? Que não são mudos, são apenas surdos, né? Há pouco falávamos que a gente tem o engano de dizer que é surdo-mudo, né? E não é surdo-mudo, é só surdo, né? E é bem justificável, porque eles não falam porque não ouvem e não porque tem algum problema das cordas vocais, né? Mas temos surdos no mundo todo. E como fica essa comunicação? Se internamente há divergências de linguagem, de comunicação, há alguma semelhança, não digo, mas uniformidade na língua mundial? A nossa língua, ela tem muita influência na língua francesa de sinais e na língua americana de sinais do norte, a ASL. Foi na França que eles começaram a decodificar, Sim. né? A fazer essa preparação, né? Teve professores surdos dos Estados Unidos que foi daí para a França, em congresso, e foi disseminando. A Libras, ela não é universal, né? Ela é de nacional.
A Libras Brasil, língua francesa, a SL americana do norte, a paquistanesa, há pouco tempo, até tem um amigo... Como qualquer língua, né? Como qualquer língua. Ah, então, perfeito. é totalmente diferente, né, a comunicação. Então, para mim ter uma comunicação, vou ter que aprender a língua daquele outro país, né, para mim poder se estabelecer uma comunicação. Com o advento da internet, os surdos começaram a ter acesso também a outros surdos de outras nações. Então, eles começaram a aprender, e nós também, como intérprete, começamos a aprender também outras línguas de sinais de outros países. Então, a gente começa a ficar meio poliglota aí, né? Poliglota, né? Verdade, na verdade. Que legal. E também, com esse advento da internet, enfim, e com essa visibilidade atual dos surdos, os surdos também podem ser intérprete de língua de sinais. Porque o que acontece? Digamos, se eu sou surdo brasileiro e tenho a Libras, tem influência, tem formação, bolso, pá. Aí você é lá da França, certo? E vem para o Brasil com a língua francesa de sinais. E eu sou um surdo formado e conheço a língua francesa de sinais. Você vai se manifestar na sua língua. Eu vou ser o teu tradutor surdo. Eu vou traduzir, vou ver você falando em francês, língua francesa, vou traduzir para Libras e os ouvintes, os surdos que estiverem nesse espaço, vão receber acessibilidade, seu direito de comunicação na sua língua. Então hoje não é só o intérprete ouvinte, é o intérprete surdo também. Então abriu-se também para o surdo uma outra área de profissão, né, de buscar formação e tal. Então é um universo muito lindo. Mas né? aí é labial, né? Não, visual. Visual. Digamos, você vai na língua francesa... Sim, ele vai falando e eu vou traduzindo automático. Que bacana isso. Digamos, você vai fazer isso aqui, Uhum. a SL, é pai. E você é da França e está fazendo sinal. Eu sou o surdo do Brasil e vou fazer pai. Porque eu tenho domínio e sei que aqui o sinal é diferente de lá. Mas eu tenho domínio da língua que você vem. E também é interessante... Fantástico isso, né? É fabuloso. E importante também falar duas coisas, acrescentando aqui no que você falou, que o surdo, ele é professor de Libras, ele não é professor de língua de sinais. A língua de sinais, quando a gente se fala, abrange todas as línguas de sinais do mundo. O surdo, ele é professor da Libras, que aprendeu a Libras, a língua brasileira de sinais do Brasil. Ele pode ser professor de língua de sinais, sem saber da França, do Paquistão, Sim. enfim, qualquer país aí que tem a sua língua. E outra coisa que eu sempre digo, né, nas minhas entrevistas onde eu participo, nos cursos de formação, há pouco tempo eu fiz uma formação com o pessoal do INES em Porto Alegre por 3 dias, foram 3 dias maravilhosos. O INES é a primeira escola de surdos no Brasil. 1857, então ela é pioneira, a partir daí começou-se todas as escolas de surdos no Brasil. E o INES existe até hoje, né, da federação. As pessoas perguntam, por que eu tenho que aprender Libras? Porque eu tenho as mãos rígidas, eu não quero aprender isso, não me interessa, enfim, por eles motivos, outros. Eu digo assim, ó, a minha resposta, ela é do Brasil, eu sou brasileiro, não importa se a minha mão é dura ou não, não importa se eu vou trabalhar ou não, ela é reconhecida e ela é minha língua também, porque eu faço parte da minha nação. Então eu sou brasileiro, a língua brasileira, eu trabalhando com surdos ou não, eu tenho que aprender, porque ela é do Brasil. Se eu sou patriota, então vamos abraçar e porque um dia vai precisar. Um dia vai Sim, acontecer. imagina, né? Partindo do... O ideal na escola, todas as crianças conseguirem se comunicar, né? Mesmo que de forma tímida, né? Mas que se saiba o essencial para poder o quê? Para poder interagir com aquela outra criança, para poderem realmente ter um convívio saudável, que é o grande objetivo da escola, né? O objetivo da escola não é só ensinar, Sim. mas é uma formação de sociedade, de convívio, né, de parceria, porque dali vai para o mundo. Exatamente. Né? Então, como é que eu vou trabalhar isso se eu tenho crianças que ficam escondidas no canto, Exato. à margem? Então, que universo estudantil é esse? Que sociedade Estão formando, né? estão formando? Que ambiente educacional é esse? Exato. Então, o mínimo é o que os professores possam
mesmo que timidamente, se comunicar com essas crianças e fazer com que as outras se comuniquem entre si. Sim. Promover, né? Promover a comunicação, verdadeira inclusão. Isso é a palavra inclusão, né? Exato. Eu sabendo isso, eu não tenho que estar me preocupando se a minha mão é dura ou não, entendeu? Porque é o mínimo. Isso é o de menos. É o de menos, né? E partindo da escola, eles estão num ambiente como qualquer outro. Eles saem, eles fazem compras, né? Eles vão querer ir ao cinema, por que não? Exato. Né? Por que eu posso ir ao cinema e um surdo não pode ir ao cinema? Pegando esse link do cinema, tem um movimento agora que tem um grupo do litoral de surdos e intérpretes de comunidade, estão marchando e buscando seus direitos para que todos os horários tenham acessibilidade em Libras com legenda. Não somente o horário das 4. Eles querem ir no... E quem não pode ir às 4 no cinema e só pode ir de manhã? Então, tem que ter legenda. Tem que ter legenda. E não existe em alguns espaços, na questão assim de cinema, no shopping, não tem. Muitos surdos vão para o cinema e vão embora. Sim, imagina, né? Por que tem que ser diferente, né? Por que não é uma coisa comum para todos? Exato. Claro, tem alguns lugares que tem teatro já adaptado, Sim. mas é tão pequeno, né? É tão pouco, Exato. né? Que não permite o acesso de todo mundo. Acaba sendo um grupo muito restrito. Participando deste evento. É aquele direito de ir e vir. Né? Eu vou e posso voltar e posso ir porque eu vou ser assistido. Que nem agora, eles vão poder assistir esse momento que vai ter Libras. Vai ter Libras. Olha. Sim, Olha. né? É para todos, né? Porque é uma questão de informação para todo mundo. Mas por que eles estão fora dessa informação? Exato. Se é para todos, né? Se é para todos. Onde é que estão os movimentos políticos, né? Para isso? Onde é que estão todos aí, né? Todos. Onde é que estão todos? Não tem. Não tem. Né? Aí, alguns. Né? No caso que vocês... Fazer um plano diretório e uma audiência pública. Chamar todos. Faltou a comunidade, isso não tem assistência. Não tem. Então não pode acontecer. Não pode tem acontecer. Que esperar. Exatamente. Né? Então a gente tem que olhar para essas questões e eu quero que haja mais representantes surdos, intérpretes no meio político. Porque se tem alguém lá, as coisas ficam meio que diferentes. Porque a pessoa vai estar lá, não, precisa disso. Vai brigar. É a mesma coisa que obrigar os políticos a usar o SUS, né? Se eles usassem o SUS estaria muito bem obrigado. Exatamente. Né? Mas eles só querem os grandes hospitais, né? Exatamente. Daí é evidente que o SUS vai ficar sempre relegado. Vai ficar sempre. Né? Então, se nós não temos um surdo dentro da comunidade política, é evidente que o olhar não vai ser voltado para o surdo. Ou para qualquer outra parte minoritária da sociedade, né? Exato. Não vai ter um olhar assim mais carinhoso. Exatamente. Aqui na região, a Câmara de Vereadores, as únicas que tem, é aqui em Xangri-Lá. Pois é, eu ia fazer essa pergunta para vocês agora. Em Capão da Canoa. Pois é. Aí quer dizer que nos outros municípios do litoral não tem surdo? Não tem surdo, não tem intérprete. Não. Não né? tem surdo. Não, mas participando desse gancho, né? É. Se Capão Xangri-Lá tem surdo, por isso tem intérprete na Câmara. Mas porque teve alguém que teve essa sensibilidade de pedir e teve essa sensibilidade de lutar por essa causa. Sim, porque na realidade eles não têm o poder do voto. Votam igual todo mundo. Eles votam, eles têm sua carteira de pagam eleitor, pagam impostos, igual tem carteira todos. De motorista, exato. Né? Eles fazem compras, eles têm salário. E aí eles só não escutam. Sim. Coisa tão simples, mas tem muita gente que ouve e também não escuta. É verdade. E aí, me diz. Explica. Né? E agora a gente tava fazendo uma... A professora Ágata até botou ali que eu acho que é 6 mil surdos, né? Que temos no litoral. 10 mil surdos no litoral. E aonde que estão esses surdos? Você não vê na rua. Exatamente. É raríssimo a gente achar um surdo na rua.
Porque eles sabem que se eles vão sair, eles não vão ter essa comunicação. Então aí eles acabam ficando estressados porque não conseguem ninguém que entenda. E aí é uma luta para alguém, ou tem que escrever no celular. E o esforço deles é tão grande para que eles possam ter esse convívio, né, na sociedade, que eles preferem ficar fora. Pois é, absurdo. E são 10 mil surdos. E aonde está esse povo? Era para estar interagindo. Tá junto em festa, tá junto na igreja, tá junto nos shoppings, e a gente não vê isso. Não, é absurdo que nós estamos em pleno século XXI, com tantas leis, né? Favoráveis, mas está só no papel. Só no papel. Por enquanto. E estamos lutando. Sim, imagina, né? Tem que insistir. Tem que se fazer presente, tem que mostrar que essa comunidade existe, né? E eles precisam muito desse olhar. Então, hoje, quando vocês nos convidaram para essa entrevista aqui hoje, a gente, olha, se tivesse outro compromisso, a gente viria da mesma forma por esse apoio, para dar visibilidade a essa comunidade que não tem a voz de duas formas. De duas formas. Não tem a voz, tem, né, mas não consegue se comunicar, mas também não tem voz na sociedade. Pois é, aí é a professora Ágata que diz que ela é surda muda? Não, é uma outra no estado de São Paulo. A professora Ágata, na verdade, ela é surda, mas ela é oralizada. Ela fala, ela te entende, ela faz leitura labial. Então é um outro modo que nem todos os surdos conseguem, né? Sim. Mas que alguns têm esse jeito de se comunicar, que eles são oralizados. Sim, mas no contexto do surdo mudo ali, é por quê? Porque ela não tem voz na sociedade. Exato, porque não tem voz na sociedade. Na sociedade, que é diferente do poder falar. Exato. Mas é a possibilidade de mostrar... poder ser ouvida, de né? ser ouvida, ser de entendida. ser entendida, de mostrar que existe. Exato. Né? Que existe uma comunidade que está sendo relegado os seus direitos e que tem plenas condições de estar inserido na sua plenitude na sociedade. Eles nasceram, são brasileiros e querem os mesmos direitos. E por que não, né? O que isso impede, né? Eles têm condições de trabalho, eles têm condições de estudo, né? Se eles podem ter tido, por que eles não podem ter outras funções? Quer dizer, eles são bons no voto só. No voto e pagando imposto. E pagando imposto. Há um tempo atrás, o meu contato que eu conheci surdos antes de formação, de estar inserido na comunidade, a gente via muito surdo vendendo alfabeto manual. Vocês lembram disso, né? Em uma Kombi, um carro, e eles estavam no litoral vendendo isso. E depois que eu aprendi Libras, eles começaram a vir para minha casa e eu sabia que eu me comunicava, que eu tinha acesso a eles. E também um tempo atrás se perguntava até onde o surdo pode chegar na sua profissão. Eu encontrava surdos, né, que qualquer trabalho é digno, não estou, né, com preconceito de trabalho. Eu encontrava eles no supermercado ou em outro lugar, né, um serviço mais tímido para eles. Hoje eu conheço doutores PhD surdos. O nível de conhecimento, o nível de intelectualidade, o nível de abrangência. Tem diretores surdos em escolas de surdos. Então, eles podem chegar ao que eles querem. Exatamente, onde querem chegar. É só a sociedade dá oportunidade. A garantia dos direitos, da oportunidade. Exatamente. É isso que é a briga. Se um surdo quer continuar trabalhando no supermercado, que bom para ele. Mas se um quer estudar, que bom para ele. Quer chegar, nunca também que não vai estudar, enfim, ele pode ocupar esses lugares. Mas que a escola dê essa possibilidade dele seguir adiante. Exatamente. É ele que tem que decidir se ele quer desistir ou não. Exato. E não a escola simplesmente estancar. Tu só pode vir até aqui, a partir daqui não tem mais espaço para ti. É isso aí. Não é isso que... Isso é respeito, né? Exatamente. Dignidade. Dignidade, né? Se eu te olhar na tua plenitude, o fato de tu ouvir ou não, ou de ter qualquer outra necessidade, não vai fazer a mínima diferença. Sim.
Porque eu estou olhando para ti como um ser humano, como pessoa. Exatamente. E não como alguém que falta algo. É. Né? Não vou nem dizer, ai, excepcional, ai, não sei o quê. Não, que falta algo. Só que assim, ó, o que falta em ti pode faltar em mim. Eu posso estar ouvindo o som, mas eu não estou entendendo. Exatamente. Então não é a mesma coisa que ser surdo? Exatamente. Diz, Né? falou, é uma surda, não sei se é Emanuela Laborite, enfim, são tantas, que ela disse assim, você vê a orelha em mim? Por que eu tenho a orelha se eu não ouço? A orelha é para organizar a minha face. Eu posso colocar os brincos, mesmo que eu não ouço, ela é importante para mim. Então ela se identificava como surda, mostrando que o fenotipo dela, enfim... Era como qualquer outro. Como qualquer outro. Exatamente. Me olhem, né? Enfim. Não, e é isso, né? É isso. E é isso. Porque não tá faltando nada ali. Entendeu? Tem olhos, ouvidos, sobrancelha, boca, dente, corpo, braço, né? Inteligência, que é o Exato. mais, né, interessante, eles são muito inteligentes. E a gente entra são no campo muito das espertos. diferenças, né? As diferenças. Se a gente for ver as diferenças, a minha diferença, olha, eu sou careca, eu tenho uma deficiência capilar. Um surdo que começava os seus discursos assim, olha as minhas deficiências, sou careca, tenho cárie. Usa óculos, não enxerga bem, né? Usa óculos, enxerga bem. É um problema de visão. Eu trabalho com as diferenças, né? E aí vai a competência e a habilidade de cada um para chegar onde quer. Sim, e aí, quem é perfeito? Ninguém, né? Desculpa. Né? Se tu olhar, todos nós temos falhas. Se olhar, todos nós somos deficientes em algo. Exato. Exatamente. Né? Então, por que eu vou olhar o outro de outra forma? Se eu sou tão falho quanto qualquer outro. Sim. Só porque eu consigo enxergar um pouquinho melhor, eu consigo ouvir um determinado som, ou eu consigo pronunciar algumas palavras, mas muitas vezes eu falo errado e não tenho nem interpretação. Exatamente. E aí? Mas não é? É isso aí. É isso aí. Então, acho que tem que acabar esse discurso falho da inclusão e realmente se voltar para a inclusão não só de surdos, né? Mas de qualquer outro. Né? É, uma exclusão que exclui. Inclusão que exclui. Né? De dar contemplar todos, né? Sim. Hoje tiram jovens das escolas especiais, assim, preparadas para eles, e jogam numa escola normal, né? Normal. E eles não conseguem ficar. Mas por que eles não ficam? Porque eles não são olhados como um todo, né? Exatamente, não são respeitados. Não são respeitados, não. Nem, aí ficam no canto. Quem é que vai querer ser rejeitado? Ninguém. Né? Tem aquela coisa, né? Tu não pode ficar num lugar onde tu não cabe, né? Sim. Exato. Então tu vai fazer o quê? Tu vai sair, né? O que acontece também em algumas instituições, ou várias instituições, eles garantem a entrada, mas não a permanência. Exatamente. Aí está o grande problema, o grande erro, o abandono. Eu já fui para universidades trabalhar como intérprete, que tinha 8 surdos. Garantiram a entrada por lei, passou pela cota, tal. Porque cumprimento da lei, Exato. né? Cumprimos. A permanência, abandonaram os 8. Ficaram um semestre e não fizeram mais nada. Mas por quê? Não era espaço para eles? Não era espaço para eles. Não me cabe, porque a permanência não me é garantida. Coisa, né? Mas fazer o quê? Temos que mudar esse plantel, né? Graças a Deus temos Câmara de Capão e Câmara de Xangri-Lá que dá uma acessibilidade para todos, né? Esperamos que outros municípios também entendam essa necessidade. A partir de janeiro, o grupo de surdos do litoral vai começar a se organizar para lutar de verdade pelos direitos deles. A gente está fazendo uma comissão ali para que esses surdos, pelo menos no litoral aqui, possam ter esse direito certo e possam ter voz na sociedade. Vez e voz, né? E quando tiver essa associação, vamos convidar vocês a participarem da reunião, ver como funciona, ver como que vai ser feita essa organização.
Já fica o convite. Eu espero que até lá eu consiga, mesmo que gaguejando, porque a gente gagueja com as mãos também, né? Sim. Gaguejando, consiga me fazer entender e entender também esse Com universo. certeza. Feito. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais, de nos trazer esse universo que está tímido no canto, né? Continua tímido no canto, mas que se depender de nós e com Que eu nosso espero que auxílio, por pouco tempo. a gente possa botar eles na vitrine como Sim. protagonistas de sua própria vida, né? Sim. Seu próprio universo. Sua própria história. Que é inerente deles, né? Não cabe mais ninguém a não ser a eles mesmos. Verdade. Ser seu próprio protagonista, né? Sim. De sua vida. E estamos aí por essa causa e lutar realmente. Obrigado, João. Obrigado, Daiane. Eu que agradeço, nós que agradecemos a oportunidade, né? Falamos um pouquinho de comunicação, que ainda está muito difícil em nossa sociedade, pleno século XXI, com tanta tecnologia, né? E ainda está Ajudou falho. muito a tecnologia, mas ainda falta. Falta muito. Falta, não mecânico, mas falta o humano. O humano. Está se perdendo o lado humano da coisa. Se perdendo não, né? A gente já não tinha muito tempo, né? Continua cada vez mais restrito. Mas graças a Deus hoje nós temos mais intérpretes, né? Graças em a relação, não está dentro do não ideal. tá o ideal, mas estamos chegando lá, né? Shangri-La TV, boas energias no ar.